O programa Momento Jurídico está na Academia Brasileira de Direito Processual Civil e vamos conversar com o Dr. Sérgio Cruz Arenhart, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e procurador da República do Ministério Público Federal. Dr. Sérgio, muito prazer recebê-lo no Momento Jurídico. A Academia Brasileira de Direito Processual Civil está sempre incentivando e dando apoio às atividades pedagógicas e culturais sob a presidência do Dr. Márcio Lousada Carpena. O que o senhor pode nos falar, então, a respeito da Academia? Eu sempre achei a iniciativa da Academia uma iniciativa excepcional. Eu participo aqui dessas aulas desde a primeira edição do curso. E essa oportunidade que a gente tem de trocar as ideias com os alunos aqui do Rio Grande do Sul, de trabalhar algumas questões e de aprender até com o pessoal daqui, eu sempre achei isso muito fantástico. E a excelência do curso e, sobretudo, dos alunos que vêm aqui participar e debater com a gente, é uma oportunidade realmente rara de você encontrar até fora daqui do Rio Grande do Sul. O tema de sua aula de hoje aqui na Academia é a teoria geral da prova. Podemos considerar prova como o meio pelo qual se procura demonstrar que os fatos expostos no processo ocorreram conforme o descrito? Basicamente a ideia é mais ou menos essa. E o fundamental do tema da prova é justamente esse aqui. O processo ele gira em torno da prova na medida em que não adianta você saber que tem razão em relação a algum problema, né? Você tem que demonstrar para o juiz que aquilo que você está falando é verdadeiro e, enfim, há uma série de questões envolvidas, sobretudo em razão das novas tecnologias, de problemas específicos em matéria de prova. Então, a teoria da prova procura hoje contornar algumas dificuldades que a gente tem no campo da prova e dar soluções para o profissional do direito, para o advogado, para o juiz, para o promotor de justiça, para atender a algumas situações específicas que dificultam o trabalho processual. E o objeto da prova seria o fato controvertido em determinado processo ou não? O Código do Processo Civil, inclusive, diz expressamente isso, que só é objeto de prova no processo civil a alegação de fato, e especificamente a alegação de fato controvertido e relevante. De modo que aquelas questões que não são controvertidas, porque, por exemplo, as partes concordam, ou que não são relevantes porque não são pertinentes à questão do objeto do processo, essas não são tratadas como prova, até porque o processo não tenha que se encarecer em produzindo provas sobre temas que não são importantes para a sua decisão. Doutor Sérgio, quais são os principais elementos levados ao processo para orientar o juiz na busca da verdade dos fatos? Seriam os meios da prova? O meio da prova exatamente é essa a ideia. O Código, inclusive, tem uma ampla regulação sobre esses meios de prova. Nós temos quase 100 artigos no Código sobre esse assunto. E o Código, inclusive, deixa em aberto outros meios que não são por ele expressamente tratados. Hoje, por exemplo, há um debate muito forte em relação à chamada prova eletrônica, né? Então, que valor tem, por exemplo, um e-mail, que valor tem uma transação bancária que você tem registrado no teu computador, como é que isso é tratado pelo direito processual. Isso não está regulado pelo Código, então há toda uma outra técnica para tratar desse mecanismo. E, com certeza, são essas questões que acabam importando, sobretudo, na decisão do juiz em relação ao objeto do processo. E o senhor poderia nos dizer como, então, é tratado esta questão? Essa questão específica da prova eletrônica, ela hoje já tem um debate muito grande, né, até por conta da necessidade de uma legislação mais aperfeiçoada em relação a isso, porque o Brasil é muito deficitário em relação a essa legislação em comparação com outros sistemas processuais. Mas nós temos basicamente um sistema hoje que funciona a partir das chamadas chaves de autenticação, né? Nós temos um sistema de chave pública de autenticação que foi criado pelo governo inicialmente para atender a documentos eletrônicos públicos. Então, por exemplo, quem já fez uma declaração de imposto de renda sabe, né? A gente entrega a declaração por internet e recebe uma senha, mais ou menos, que é a chamada chave eletrônica, né, de autenticação daquele documento, e a ideia é se estender essa mesma chave para os documentos particulares. A partir daí, esses documentos produzidos eletronicamente teriam o mesmo valor que um documento, por exemplo, que uma certidão ou coisa parecida. Voltando ao tema de sua aula de hoje, o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes, podemos chamar de ônus da prova? Há um debate em relação a esse assunto, né? Essa é uma das teorias sobre a função do ônus da prova, a ideia de que o ônus da prova se presta para distribuir entre as partes, entre os sujeitos do processo, o dever de produzir prova em relação a certo tipo de tema, né? Outros entendem que não, que a função do ônus da prova seria outra, seria a função de informar o juiz, né, sobre como é que ele deve julgar o processo, numa hipótese em que não haja prova sobre determinado tipo de prova, mas essa, sem dúvida, é uma das visões a respeito do ônus da prova, até um dos temas que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque justamente esse tema é um tema que é muito polêmico e muito pouco trabalhado, muito pouco explorado pela doutrina brasileira.
Mais algum detalhe importante que o senhor queira ressaltar a respeito deste tema? Eu acho que em relação ao tema da teoria da prova, há uma outra questão que hoje em dia é premente e difícil de ser tratada e que a gente vê muito frequentemente no noticiário brasileiro, né, que diz respeito ao problema da prova ilícita, né, que é justamente saber quais são os limites da prova que você pode produzir num processo cível. Né? Até que ponto pode ir o juiz para praticar um ato para fins de produção de prova, até que ponto pode ir a parte para buscar uma prova em relação a certo tipo de tema, o que pode e o que não pode ser utilizado como meio de prova, que valor tem um certo tipo de prova. Todas essas são questões que a gente pretende abordar aqui. Mas o Dr. Sérgio vai lançar um livro agora em setembro, que o título será A Teoria da Prova. Nos fale, então, um pouco a respeito. Esse é um livro que, na verdade, é uma decorrência de um outro trabalho mais anterior que a gente escreveu, que é um comentário sobre a parte de prova do Código do Processo Civil. E nesse livro a gente pretende tratar de forma mais sistemática a teoria da prova em geral, através de seus vários aspectos. Não só da teoria geral da prova mesmo, que é aquilo que eu vou tratar aqui, mas também... É mais profundo, no caso? Né, e também da parte das provas em espécie, ou seja, cada um dos meios de prova que o Código regula, apontando algumas questões em relação a isso. Nós temos várias peculiaridades, sobretudo na legislação atual e na orientação jurisprudencial mais recente em relação a certas matérias de prova. Então, todos esses aspectos são trabalhados nesse livro que a gente está editando agora. Ok, muito obrigada pela presença e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Muito obrigado.